Olá mulher, seja muito bem-vindo ao programa Papo de Loba, onde eu te ensino a lidar com a sua mente e com as suas emoções, para você se sentir muito mais segura, para poder tomar as decisões que precisa na sua vida. Meu nome é Juliana Pinheiro, eu sou psicóloga junguiana e especialista em mandala, simbolismo e sagrado feminino. E o tema de hoje é: por que eu preciso saber sobre sagrado feminino, sagrado masculino? O que isso tudo influencia na minha segurança? Por que entender essas temáticas pode te ajudar a se sentir muito mais segura e tomar posse de dinâmicas que estão aí dentro de você e que você ainda nem conhece? Vem comigo! Bem-vindo ao programa Papo de Loba. O nosso tema hoje é feminino, masculino. O que isso tudo tem a ver com a minha autoconfiança? Como eu posso aprender a lidar com essas energias que existem dentro de mim para que eu possa gerenciar a minha vida com mais assertividade, com mais segurança e, claro, com leveza, com alegria, que são aspectos do feminino. Por isso que hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre esse tema tão importante, que muitas vezes a gente deixa de lado por falta de conhecimento. Jung traz pra gente, dentro da sua teoria, e não só Jung, né? A gente consegue ver aí na filosofia oriental, a gente consegue ver inclusive nas religiões, a energia do feminino e a energia do masculino. E todos nós, homens e mulheres, temos ambas as energias dentro de nós. E por que é necessário eu saber o que é feminino e saber o que é masculino na minha vida? Por que eu tenho que saber isso? Como distinguir? O porquê que é importante a gente conseguir desenvolver as duas potências na nossa vida, né? E principalmente nós como mulheres aprendermos a desenvolver o nosso feminino, que foi tão reprimido na história, foi tão massacrado, né? Inclusive pelas nossas famílias e pela sociedade, né? Então começa ali na sociedade, uma sociedade predominantemente patriarcal, né? Então valorizando aspectos do masculino. E quais seriam esses aspectos do masculino? A racionalidade, a competitividade, a disciplina, o poder, a capacidade de colocar na terra aquilo que muitas vezes a gente tem muitas ideias, né? Mas a gente precisa organizar essas ideias. Essa capacidade, ela vem do masculino que existe dentro de nós. E a gente só tem que aprender a lidar com ela, com essas capacidades. Então, a nossa sociedade, ela valoriza muito mais o que é masculino, né? A dinâmica do masculino, que é ter disciplina, que é construir as coisas, que é conseguir colocar ideias numa cadência dentro de um processo, conseguir elaborar uma ideia para trazer ao mundo, né? Então um projeto que você faz, eu quero alcançar aquele lugar, mas eu preciso passar por aqui, por aqui, por aqui. Essa capacidade é do masculino. Nós ainda vivemos numa dinâmica interna de acreditar e de valorizar aquilo que é de fora, aquilo que é palpável, aquilo que a gente consegue dimensionar, aquilo que a gente consegue pesar, aquilo que a gente vê em detrimento daquilo que a gente sente, aquilo que acontece em detrimento aquilo que eu vivo internamente. Então, o mundo das ideias, o mundo das artes, o mundo da música, o mundo da imaginação, ele é rejeitado. Então, por exemplo, nas escolas, nós temos muito mais matérias, né, muito mais valorizado na escola você ter disciplina, você ser inteligente, do que você saber, por exemplo, tocar algum instrumento ou você saber desenhar muito bem. Claro que isso vem mudando, né? E esse é o nosso objetivo, é trazer para o mundo a dinâmica do feminino, mas a dinâmica do feminino curado, né? Um feminino equilibrado, não um feminino doentio que a gente vê
que por aí e aqui dentro, inclusive, né? Dentro de nós a gente consegue enxergar o feminino adoecido. E o feminino adoecido em nós, ele acontece quando nós não estamos vivendo o nosso feminino. Quando nós estamos vivenciando mais a energia masculina. Então a gente deixa de lado a nossa energia feminina para poder estar no mundo, para poder dar conta da vida. Então a gente aprende que a dinâmica masculina pode ser mais segura. E aí, por conta disso, a gente começa a se movimentar no mundo através de uma dinâmica masculina. O que seria essa dinâmica masculina? Né? São as mulheres que só trabalham, que não têm tempo desse autocuidado. Por quê? Autocuidado é uma dinâmica, é um aspecto do feminino. O feminino é uma energia que ela vem trazer esse cuidado, ela vem trazer esse carinho, ela vem trazer esse descanso, esse olhar para dentro. Tudo isso, olhar para as emoções, tudo isso são dinâmicas do feminino. Então, aquela mulher que trabalha, que não quer saber de olhar para as emoções, que reprime completamente, que acha que é a Mulher Maravilha, que dá conta de tudo, ela está vivendo em uma dinâmica masculina. São as mulheres que são extremamente competitivas. Né? Você já viu assim, mulheres às vezes na empresa que são extremamente competitivas, que quer passar por cima da outra. O que ela está vivendo? Uma dinâmica masculina, porque é do masculino ser competitivo. A dinâmica do feminino é ser colaborativa, ser acolhedora. Então a mulher que está vivenciando a competição, tanto na empresa, quanto muitas vezes as mulheres elas vivenciam a competitividade na empresa, outras vezes elas vivenciam essa competitividade no próprio relacionamento, competindo com o parceiro. Então a gente está falando de duas dinâmicas masculinas que estão acontecendo ali dentro da mesma casa. Então não tem alguém que faz uma dinâmica feminina e que o outro que faz uma dinâmica masculina. Para que aí sim a gente consiga entrar nesse equilíbrio. E quando eu falo de dinâmica, gente, a gente está falando de relacionamentos heterossexuais e homossexuais, não importa. Porque a energia masculina e a energia feminina, ambas estão dentro dos homens e das mulheres. Mas quando nós nascemos mulher, nós trazemos a nossa face feminina para o mundo, para a frente, para o consciente, e nós reprimimos a nossa face masculina. Por que a gente não se realiza no mundo? Porque a gente quer viver uma dinâmica do masculino. Então, a mulher, ela acaba sendo competitiva no trabalho, no relacionamento. Muitas vezes ela é competitiva entre as amigas, ao invés de ser colaborativa, ao invés de ser acolhedora, ao invés de dar um ombro, de ser uma boa ouvinte, ela acaba competindo com as outras mulheres. Quem é a mais bonita, quem é a mais esperta, quem que fala melhor. E aí depois reclama que não tá bem, que tá ansiosa, que nunca se sente boa o suficiente. Claro, você perdeu o contato com uma parte essencial da sua psique, que vai te guiar, que vai te mostrar, que vai te fortalecer. Habilidades que você tem que estar ali dentro da dinâmica do feminino, mas você não explora. Por quê? Porque te ensinaram que a dinâmica do feminino era muito mais admirável. E aí você, querendo ser admirada, querendo se encaixar, você acaba se moldando a uma dinâmica mais masculina. Tem mulheres que
mudam inclusive a tua forma de falar. Acabam falando com mais gíria, meio humano e tal. Pra quê? Pra poder se encaixar no mundo dos homens. Eu trabalho numa empresa, eu trabalho no mundo corporativo, então eu tô no meio de homens, então eu preciso usar uma linguagem mais masculina. Eu preciso usar roupas mais masculinas para que eu possa ser respeitada dentro de um universo masculino. Então, o quanto que isso vai matando a nossa essência do feminino, que é esse viver com leveza, que é esse ter paciência, de compreender o próprio ciclo interno, compreender o ciclo da vida, compreender o tempo das coisas. Isso tudo a gente só consegue interiorizar e vivenciar se a gente está conectada com o nosso feminino. Agora, se você está vivendo, se moldando a uma dinâmica masculina, você sempre vai sentir, você vai estar ligada a uma dinâmica masculina, a uma dinâmica de competitividade, a uma dinâmica e ao mesmo tempo a sua essência, a sua consciência, ela é feminina. E por ser feminina, o self, que é esse todo, né, que está em nós, ele manda questões para você trabalhar do feminino. Feminino é o quê? São emoções, é o contato com as emoções. São as nossas águas. Então, aí você tá de TPM, por exemplo. Quer dizer, você entrou naquele momento em que vão vir ondas, né, fortíssimas do inconsciente para você ter que lidar, né? Ondas emocionais. E aí as ondas vêm para você chorar, para você colocar para fora, para você desabafar, para você olhar para tudo que tá errado na tua vida. Nesse momento, o TPM é ótimo para isso. Pra gente poder realmente olhar para aquilo que está incomodando. E aí você, acostumado a viver a tua dinâmica masculina, reprime. Não, eu não posso ficar mal, eu não posso chorar, eu não posso ficar de TPM porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso ter uma postura, porque eu preciso estar bem, porque eu preciso ser racional, porque eu preciso produzir. E aí a gente não entra em contato com as emoções que o nosso inconsciente está mandando, com os incômodos, com as nossas necessidades de mudança. Porque todo incômodo vem trazendo uma necessidade de transformação. Esse lugar já não está mais legal. Não estou bem onde que eu estou. Está incomodando. Então, quer dizer, preciso, né, desenvolver recursos, desenvolver habilidades para poder sair daqui. Para eu poder ir para para eu poder conseguir ir para um outro lugar, para eu conseguir entrar na faculdade, para eu conseguir um outro emprego, para eu conseguir me sentir mais segura para entrar num novo relacionamento. E aí na TPM a gente reprime completamente algo, né? Porque a gente tem que estar posuda, né? Tem que estar posuda, tem que estar ali igual homem, né? Então ele não sente nada, ele não tem TPM, ele não menstrua, ele não passa pelos ciclos da lua, ele é afetado, óbvio, mas não tanto quanto nós. E a gente quer ser, a gente se obriga a ser igual a eles, ao invés de olhar para toda essa beleza, para toda essa sensibilidade. Sim, mas eu sou chorona, eu sou escandalosa. Isso foi um adjetivo que você se colocou. Ao invés de você se reconhecer uma mulher muito sensível, abraçar a tua feminilidade e olhar com muito mais carinho e dar muito mais valor para essa habilidade que você tem em mergulhar nas suas emoções, coisa que os homens não conseguem. Eles têm mais dificuldade. Por isso que a maioria das pessoas que têm ataque cardíaco são homens, porque o coração é o símbolo das emoções, né? Então os homens, eles reprimem mais as emoções, né? Por quê? Porque o feminino deles está na sombra. E o masculino, a racionalidade, está à luz, está aqui fora, está no consciente.
Então eles precisam sim aprender a lidar com as emoções. Agora, nós mulheres precisamos aprender a lidar com as nossas emoções e ao mesmo tempo a gente precisa dessa energia masculina que a gente consiga colocar no mundo aquilo que a gente tem vontade, aquilo que a gente quer. Então, por exemplo, você tá aí, porque eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, tem um monte de projeto, tem um monte de ideia e fica angustiada porque você não consegue materializar nada, porque você não consegue colocar nada no mundo. Você precisa dessa energia masculina. Se você não tem ela, você não consegue organizar, pagar conta, lidar com dinheiro. Tudo isso é energia do masculino e a gente precisa desenvolver. Mas se a gente só fica nisso, fica maçante, a vida perde o sentido, não tem graça, não tem sabor, não tem porquê, não tem motivo. Fica só o trabalho pelo trabalho. Por quê? Porque nós, mulheres, nós precisamos ter um motivo, todos nós, mas principalmente as mulheres. Ela precisa sentir que aquilo faz sentido. Ela precisa saber internamente que aquilo faz sentido, que tem algo maior por trás e que ela é que está conectada e que ela é que está direcionando, mas não uma direção rígida, poderosa, não, uma coisa leve, assim como a água passando por entre as pedras do rio, com leveza, com fluidez, né? Então me acontece uma coisa, eu estava esperando outra, eu sou fluida, eu consigo lidar com as adversidades, diferente do masculino que é rígido, o falo, ele é rígido, a mulher não, né? A nossa própria estrutura dos nossos órgãos internos, dos nossos órgãos sexuais são elásticos. Então olha como nós somos elásticos, como nós somos maleáveis, como nós somos fluídas, como nós conseguimos nos adaptar. Essa é um atributo do feminino. Então, quando a gente desenvolve o masculino e o feminino dentro de nós conseguimos ter mais clareza, nós conseguimos materializar aquilo que nós gostaríamos, aquilo que nós precisamos. É ir para dentro, que é o feminino. Tanto é que o nosso órgão sexual feminino é para dentro e depois ir para fora. E depois colocar no mundo com mais direcionamento, com disciplina. Assim como o masculino, o órgão masculino, ele é para fora. Então, a mulher segura, a mulher que é dona de si, ela sabe orquestrar estas duas energias. Ela não nega a energia masculina. Ela ama a energia masculina. Ela aprendeu com a energia masculina e ela honra a energia masculina e os homens, que tem muitas coisas boas, que tem muito para nos ensinar. Então a mulher verdadeiramente dona de si não é uma mulher que vive somente no masculino ou somente no feminino. Porque se você for para uma energia extremamente feminina, você vai ficar ali naquela fantasia e com preguiça de levantar, porque o feminino é isso, o feminino é esse colinho de mamãe, é esse lugar confortável, né? É estar na casa da mãe. Feminino, por exemplo, é a comida que você come, é a compra que você faz, são os prazeres, é o mundo das sensações. Então se a gente fica extremamente nesse mundo, a gente não coloca as nossas potências para fora. A gente não materializa as nossas potências. A gente precisa, para materializar tudo aquilo que a gente precisa, nós precisamos dessa energia masculina para nos ajudar
a ter mais disciplina para parir depois aquele diploma que você quer parir daqui 5 anos, quando você sair da faculdade, linda, maravilhosa. E a dinâmica, e essas duas, e o masculino e o feminino em nós é construído a partir das principais figuras que nós encontramos desde a infância. Então, normalmente, a dinâmica de feminino que nós carregamos é a mesma das nossas mães, avós, bisavós, de quem ali fez o papel materno, que é esse papel de acolhimento, de nutrição, de trazer esse conforto, de elaborar as emoções para a criança. Então, normalmente é a mãe que faz esse papel, de mostrar para a criança, olha, isso aqui que você está sentindo é raiva, isso daqui é ciúmes, isso daqui é tristeza, isso é alegria. Então a gente se reconhece através da mãe e a gente aprende a lidar com as nossas emoções através dessa energia feminina, através dessa mulher que tem uma sensibilidade muito maior do que os homens, até por conta da sua natureza, de perceber as nuances emocionais do ambiente. Diferente dos homens, que na sua constituição, se a gente for olhar para a história, os homens, eles trabalhavam lá fora, o campo de atuação deles era do portão para fora. Então eles eram responsáveis pela caça, eles eram responsáveis por essa administração de fora, de conversar com as pessoas, de dialogar, de fechar contratos. Já a dinâmica do feminino, a mulher, ela já foi, desde os primórdios, ela já foi estruturada para estar em casa. Claro que hoje em dia a gente tem que fazer os dois papéis, a gente tem que estar em casa com a nossa família, prestar também atenção a essas nuances emocionais, mas a gente também deve, e pode estar no mundo, com a nossa energia também masculina, que é super bem-vinda. Essa mulher, ela percebia no ambiente, nas crianças, nas pessoas, o que elas estavam precisando. Essa percepção é algo muito sutil, Então é num tom de voz, que a pessoa te conta alguma coisa e você percebe que ela não tá bem, alguma coisa que ela falou, alguma expressão, sabe aquela coisa que a mulher sente no ar, assim? Às vezes o homem nem percebe, mas às vezes chega alguém, a mulher, ela sente muito mais as coisas. Ai, não gostei daquela pessoa, não fui com a cara, Então, às vezes o homem, não, tá tudo certo, Porque ele não consegue acessar essa sutileza, que a mulher já tem muito mais facilidade. Nós precisamos aprender a lidar com essas habilidades que estão dentro de nós, tanto do masculino quanto do feminino. Então, por exemplo, quando a gente vai falar de masculino, a gente vai olhar para os homens que nós tivemos na nossa vida. Quem são os homens de referência da tua vida? Então, o meu pai. Tá, e como é que era o teu pai? Ele era uma pessoa que conseguia resolver as coisas, ele tomava frente das situações. Então, quando a gente tem um pai, uma figura masculina que não desenvolve essa potência, essa proteção, essa segurança, essa habilidade de resolver as coisas, quando a gente não tem isso desse masculino, normalmente a gente vê a mãe fazendo esse papel, a mãe fazendo o papel do feminino de acolhimento, e às vezes fazendo também esse papel masculino, que é esse corte, que é essa disciplina, que é essa rigidez. E aí, às vezes o homem fica com o papel do acolhimento, Então isso pode nos confundir no sentido da gente não conseguir expressar de forma mais clara o nosso feminino, porque o nosso feminino, ele está adoecido por conta de uma necessidade de expressar o masculino em detrimento do feminino. Porque não aprendemos que o feminino é importante, não aprendemos que dentro do feminino existe sim uma força, existe sim uma potência que precisa e deve ser explorada.
Então nós crescemos na ignorância de que só a dinâmica masculina é importante. E por isso a gente acaba reprimindo tudo o que é feminino. Se a gente vai para a dinâmica extremamente feminina, nós ficamos na zona de conforto e a gente não tem força para ir para fora, para sair de casa, para fazer acontecer, a gente não tem disciplina, a gente fica ali nas garras desse feminino e desse materno que não deixa a gente, né, não permite a gente cortar certas coisas da nossa vida, né, que o cortar é um símbolo da espada, né, espada é um símbolo de masculino, esse símbolo de falo, é esse símbolo de separação, de divisão, que é diferente do símbolo feminino, que é esse todo, que é esse acolhimento, né? Então, às vezes, a gente precisa, sim, né, lidar com essa energia do masculino, cortar certas coisas, cortar o cordão umbilical, às vezes com a família de origem. Então a gente precisa desse masculino e dessa função paterna. A função paterna, ela nos traz essa quebra com o ninho e nos proporciona a oportunidade da gente ir para o mundo igual aos animais, né? Então no começo eles precisam do pai e da mãe para ensinar a caçar. Depois de um tempo, eles precisam ficar sozinhos para aprender a caçar por si só. Então é algo natural, é algo arquetípico, é muito mais forte do que nós. Então a gente aprender a lidar com o feminino e com o masculino dentro de nós faz com que a gente consiga romper com certos vínculos que já não são mais saudáveis, até por conta do tempo que já se passou, até por conta dos ciclos que se encerram. E se a gente não consegue enxergar que muitas vezes eu preciso, né, eu sou uma mulher, eu tô numa dinâmica muito masculina, né, então quer dizer, eu só tô nessa competitividade, nessa produtividade, eu sinto falta de um carinho, eu sinto falta de uma amizade, eu sinto falta de fazer as coisas com mais sentido, porque parece que as coisas perderam o sentido, é só produção. Quanto é necessário, né, a gente conseguir enxergar quais os momentos, qual que é o momento que eu tô na minha vida? Eu tô mais numa energia masculina ou eu tô mais numa energia feminina? Ou eu já consigo perceber e orquestrar bem melhor essas duas potências dentro de mim? Eu consigo perceber qual que é o momento em que eu tenho que puxar da minha energia feminina e eu percebo qual que é o momento que eu tenho que chamar também essa energia masculina que eu tenho dentro de mim, né? Agora, quando a mulher ela não vive a tua potência feminina, né? Quando ela não consegue colocar para fora essa sensibilidade, né? Esse acolhimento, essa leveza, essa beleza, né? Beleza também é algo do feminino. A mulher, por onde ela passa, ela quer embelezar os ambientes, né? Tornar os ambientes mais aconchegantes, mais acolhedores, mais curativos, porque a beleza também cura, né? Como é gostoso a gente olhar uma bela paisagem, né? A gente olhar para coisas belas, para decorações bonitas. Isso nutre, isso enche a nossa alma, né? Isso inclusive ativa a nossa criatividade, o nosso senso de estética. Então, gente, a consciência dessas duas potências em nós nos dá muito mais segurança, nos traz muito mais autoconfiança para que a gente possa compreender qual que é o momento que eu vou usar uma e qual que é o momento que eu preciso usar a outra. E quando a gente reconhece isso, a gente diminui a nossa dependência do outro. Então, se eu tenho uma dinâmica muito feminina, né? Então, quer dizer, eu não sou uma pessoa que eu resolvo os meus problemas, eu não sou uma pessoa que eu lido bem com dinheiro, eu não consigo tomar decisões sozinha, eu não consigo direcionar a minha própria vida, eu não consigo me planejar para fazer alguma coisa, eu começo e paro,
né? Então isso está mostrando que eu não lido muito bem, eu não tenho um masculino muito desenvolvido. Então eu preciso, né, desenvolver esse masculino. E aí muitas vezes a mulher, ao invés de olhar para isso e trabalhar, não, acaba, né, projetando isso no parceiro e esperando que o cara seja essa fortaleza para ela ficar no gostosinho, na zona de conforto. Aí o cara pega e vai embora, aí você fica, ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida? Porque eu não sei resolver nada. Eu não sei dar um passo, eu não sei pagar uma conta no banco, eu não sei resolver, eu não sei falar com um estranho, eu não sei resolver um problema, estourou um encanamento na minha casa, eu não sei resolver. Então é de extrema importância a gente desenvolver o nosso feminino, sim, porque é a face consciente que nós atuamos no mundo, mas também é importante desenvolver o masculino. O masculino ele não pode ser reprimido, ele precisa ser valorizado, tanto quanto o feminino. O problema é que o feminino foi tão desvalorizado que agora a gente quer oprimir o masculino para poder exacerbar o feminino, mas não tem necessidade. Se a gente fizer isso, a gente também vai estar negando, inclusive, habilidades importantíssimas da nossa psique, que inclusive vai ajudar a toda essa potência do feminino, a toda essa intuição, a toda essa criatividade de vir ao mundo de uma forma mais estruturada, digamos assim, né? Então é diferente de você ter uma ideia e aquilo fica só no mundo das ideias, fica só no mundo das emoções. Poxa, não é tão legal quando você consegue realizar o negócio? Quando você vê que dá pra fazer acontecer um passo a passo e você vê que vem pro mundo, né? Isso tudo é o quê? Habilidade que você adquire, que você desenvolve, que é muitas vezes essa disciplina, muitas vezes esse passo a passo, esse processo que a gente precisa para poder colocar toda a nossa potência do feminino, toda a nossa intuição, toda a nossa criatividade, organizar isso e trazer para o mundo. Então, gente, de extrema importância a gente aprender, né, o que é energia feminina e o que é energia masculina, saber que as duas coisas existem dentro de nós e que nós temos todas essas habilidades em potencial aqui dentro. Só basta a gente conhecer e se propor a desenvolver cada uma delas. Muito obrigada por você estar aqui comigo até o final desse vídeo. Espero que você tenha gostado desse tema. Te peço para que você envie esse vídeo para quem você acha que precisa ouvir, precisa conhecer, para poder se sentir aí muito mais segura, muito mais corajosa, muito mais decidida, para poder tomar as decisões que precisa na vida, em consonância com o seu coração e com também uma potência masculina para poder colocar isso tudo para fora. Muito obrigada, um grande beijo e até a próxima. Tchau!